Ah, tá. E você? Hã? De cinema, tá? Hã? Ah, legal. Você? Eu? É. Cinéfilo. É uma vergonha que eu não sabia que ele era diretor também. Fiquei muito envergonhado, então vi todos os filmes dele. Ele fez, na verdade, uma meia dúzia de filmes, né? E isso começou assim, até para começar, né, essa parte de historicizar um pouco, que eu acho sempre importante. A gente tem até na história de cinema atores que também dirigiram, né? O John Cassavetes é um, né? Tudo bem que ele já dirigiu muito cedo ali em 59 o Shadows, né? Os Sombras ali, e foi fazendo outros filmes. O Jack Nicholson já dirigiu filmes. A gente tem muitos, né? Muitos atores que também migraram para o cinema, né? No cinema americano isso é muito constante também. Até no cinema francês, a Anna Karenina, né, ela também dirigiu um filme, mas dirigiu um filme. Então é muito comum atores de repente começarem também a dirigir filmes. Warren Beatty, né, que é uma figura importante também ali da Hollywood clássica para essa Hollywood dos anos 60, da nova Hollywood, porque ele é meio uma transição, né? Ele era o típico galã de cinema, né? Ao mesmo tempo ele era muito entrosado com os dois meios, né? Tem até conta uma história que ele estava numa festa em que ele estava conversando com Henry Fonda, com a velha guarda numa festa, e do outro lado estava o Peter Fonda e os jovens, né, realizadores, atores, roteiristas que estavam nessa festa, e o Warren Beatty sempre teve essa ponte, né, de conseguir transitar. Eu falo dele porque ele é muito importante, né? Quer dizer, boa parte do cinema, né, muitos filmes, seja o Bonnie and Clyde, que ele que conseguiu, né, que o executivo da Warner financiasse o filme, seja ele dirigindo filmes também, né? O Reds é um filme bem famoso dele ali dos anos 80 e tal. E o caso do Paul Newman, né, voltando ao Paul Newman, tem a questão geracional dele, né, como ator, mas ele sempre teve, como boa parte dessa geração ali dos anos 50, dos anos 40 para os anos 50, que surgiu no cinema americano, um contato maior com o teatro. Né, a gente tem o Gato em Teto de Zinco Quente, inclusive ele trabalha, do Richard Brooks, né, que é uma adaptação. A gente tem muitas adaptações, né, Tennessee Williams, Eduardo Albee, né, muitos dramaturgos que foram que tiveram suas obras transpostas para o cinema. Arthur Miller. E é um cinema mais adulto, porque as peças em si já eram muito adultas, né? Então, falando da geração, né? Essa geração dos anos 40 para os 50, a gente tem um fenômeno muito importante no mundo, que é o neorrealismo italiano, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem Roma Cidade Aberta, né, do Roberto Rossellini, ali em 45. A gente tem Alemanha no Zero, Ladrões de Bicicleta, do Ettore Scola, que eram filmes que tinham muito forte uma filmagem em locação, ou seja, não em estúdio, capturando quase que uma ideia de acaso, né, nas cenas, né, na forma de filmar. Então a gente tinha ali no Ladrões de Bicicleta, por exemplo, do Ettore Scola. Ettore Scola não, meu Deus. Me deu até um branco. O galã. Vittorio De Sica. Foi um branco. Vittorio De Sica, ele não é um típico diretor neorrealista como é, por exemplo, o Rossellini. O Rossellini sempre foi mais visceral, né? Sempre foi mais estoico na forma de abordar essa questão do realismo, do neorrealismo. Mas o De Sica faz no Ladrões de Bicicleta uma coisa incrível, que é essa filmagem em rua, e a gente tem nisso tem uma cena, inclusive, que o menino, que tá um pai e o filho, né? O pai tem a bicicleta roubada, ele fica que nem um louco andando por Roma para tentar encontrar a bicicleta dele, quem roubou a bicicleta dele. Ele, esposa, filho, todos meio morrendo de fome e tal. E tem uma hora que eles vão atravessar a rua, né, falando não tem o mesmo impacto. E o menino dá meio que uma parada porque realmente tem um carro passando ali.
né? É algo que no cinema de estúdio não vai acontecer, porque no cinema de estúdio tem um controle maior. Não à toa, o musical é um gênero de estúdio por excelência, né? O grande musical americano, que é uma superprodução, geralmente, né? Ali para os anos 40, 50, né? E ali tem que ter um controle absoluto de tudo, seja a questão coreográfica, seja o número de pessoas envolvidas, né, empregadas para se fazer um filme. Seria, quer dizer, bem mal comparando, a comparação não é muito justa, muito correta, o que seria hoje um blockbuster, né? No sentido de ter um contingente grande de artistas e de técnicos dentro de uma lógica industrial para se produzir um filme. Estou falando nesse contexto também do neorrealismo italiano, porque o que acontece, quase que coincidentemente, mas as coisas vão confluindo para isso, o método de atuação moderno. Depois eu vou repassar isso, eu vou passar tudo para vocês, está inscrito, porque falando eu sei que fica um pouco abstrato, né? Que é o que? É um naturalismo, é um estilo de interpretação mais realista, né? E é o Konstantin Stanislavski que criou o que ele chamava de sistema no teatro nos anos 20, nos anos 30 na União Soviética, que ao invés daquela atuação que é só um gestual, uma representação que o ator chegava em cena e já tinha ensaios, mas de uma forma mais codificada, no sentido de atuar, fazer um gestual, a ideia dele é de ter o ator, isso permanece até hoje no teatro, né? Uma preparação, a preparação fazia parte ler o texto, ir encontrando o melhor tom, e descobrindo qual seria esse personagem que um determinado ator, uma determinada atriz iria fazer no palco, né, em palco. O Stanislavski criou isso, e esses livros chegaram de uma forma. Ele escreveu 5 livros sobre a questão da preparação do ator, o método, né, esse método que ele chamava de sistema, porque é um sistema no sentido em que tudo está engendrado em você ir com ensaios, com leituras, até com uma ideia de imaginação, você conseguir encontrar, dar uma vida mais real ao personagem, que não simplesmente você entrar em cena e fazer, sei lá, Ricardo III do Shakespeare, né? Era diferente isso, né? E aí, nos Estados Unidos, a gente tem o Lee Strasberg, que foi muito importante ali já nos anos 30, porque o tal de um grupo de teatro que também estava fazendo esse estilo de trabalho, de atuação. O Elia Kazan, né? Acho que vocês conhecem o Elia Kazan, ele fez filmes muito importantes na Hollywood ali, Hollywood dos anos 40, dos anos 50, né? O Clamor do Sexo, que é um filme bem importante dele, o Sindicato de Ladrões, com Marlon Brando, e ele, o que acontece, na metade dos anos 40, eles criam, nos anos 40, o Actors Studio, que é bem conhecido, né? O Actors Studio, na verdade o Lee Strasberg entrou depois, né? Ele é uma figura importante, o Lee Strasberg, e criaram então uma escola de atuação moderna para o cinema, que daí já é uma outra coisa, porque os atores e as atrizes tinham que encontrar o personagem também dentro de uma ideia de memória, de utilizar a memória, que é uma forma de você ter um sentimento, ou seja, você não está forjando, né, atuando, forjando um choro, por exemplo. Você tem que, dentro da gramática, do gestual, né, da encenação, você tem que de alguma maneira trazer algo de um sentimento que torne mais real isso. E isso aí tinham, eu teria que pôr os nomes, eu também estou falando muitos nomes aqui, né? Tinha Stella Adler, porque é interessante que a gente pensa Actors Studio, Marlon Brando, Marilyn,
A gente fala uma penca de atores e atrizes que, né, que estiveram com o Actors Studio, mas também teve a escola de atuação da Stella Adler, que é bem importante. Ela trabalhou no Actors Studio, só que chegou um momento que ela achou que o Lee Strasberg ele estava desvirtuando o que o Stanislavski queria. E aí ela fez a linha dela, ou seja, ela fez uma escola de atuação dela que é um pouco diferente, que ela acredita mais na ideia da imaginação, enquanto Lee Strasberg tem uma referência que a gente pode encontrar, por exemplo, Taxi Driver. De Niro ficou semanas andando como taxista para conseguir uma autenticidade maior para o papel dele. Quer dizer, isso é muito típico do Lee Strasberg, do Actors Studio. Que é essa ideia de você ir depurando, encontrando um certo sedimento a ver com a vida e o personagem não ser só uma criação quando a câmera está na frente. O personagem você tem que meio que criar uma espécie de um antecedente, ou seja, a gente tem um personagem no filme, esse personagem ele vai atuar dentro daquele tempo do filme, no universo do filme. Mas a preparação da atriz e do ator compreende, de certa maneira, conhecer plenamente o personagem, mesmo que isso não esteja nos filmes, né? E isso coincidiu com o quê? O neorrealismo italiano foi um legado muito grande para o mundo todo. A gente tem aqui Vidas Secas, Rio 40 Graus. O cinema americano mudou muito, né? Também ele ficou mais moderno, ficou mais material, a matéria é mais forte nos filmes, né? Já ali no final dos anos 40. Não à toa, a gente vai ter uma materialidade maior também da atuação, né? A respiração muda, né? A gente não tem só o gestual do sorriso e enfim, de um trejeito. A gente vai ter alguma interioridade desses personagens. O Marlon Brando faz muito isso, né? De uma forma meio barroca, né? Ele é como se fosse a estilização, né? Do método. Nesse sentido, a gente tem atores mais naturalistas, mais brandos, como por exemplo o Paul Newman, né? A atuação dele, o Paul Newman eu vou falar mais pra frente mostrando os filmes. O Paul Newman é muito interessante, que a gente tem James Dean, tô pegando essas figuras masculinas, né? Depois eu vou falar inclusive da Joanne Woodward, que é a companheira do Paul Newman, que é uma grande atriz do método, das melhores. Mas a gente tem a atuação no estilo do James Dean, Marlon Brando e tal, e de repente você tem um Paul Newman que ele ainda tinha uma imagem que remetia um pouco essa imagem da Hollywood clássica, da aura, do galã, da imagem, né? A gente pode falar de Greta Garbo, a gente pode falar de sei lá, Laurence Olivier, a gente pode falar de vários atores e atrizes, Lauren Bacall, né? Atores e atrizes que tinham uma imagem que era pura imagem, né? Com toda uma conotação física, sexual ou não, mas a imagem era uma imagem que ela não parecia uma imagem do mundo real, mundana, né? A imagem dos atores e das atrizes ali em cena. E aí se fala, é uma atuação forçada, teatral, que até é um termo que o teatral às vezes ele tem um termo meio pejorativo, negativo, né? A teatralidade, né? Isso aí, achei o filme meio teatral. Isso não necessariamente é algo ruim. Mas o que ocorre é que, na verdade, esse gestual fazia parte também de uma forma, de uma estética que fazia sentido naquele cinema que foi mudando gradualmente ali dos anos, né? A gente vai tendo avanços no cinema desde o surgimento e mudanças. Então, quando a gente chega nos anos 50, 40 para 50, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, a gente teve o Holocausto, a gente teve essa atuação, né, esse outro modo de atuação que é muito importante, que ele é um modo de atuação mais físico. Eu esqueci de trazer, aqui no Brasil chama uma rua chamada Desejo, que é um bonde uma rua chamada Pecado, que na verdade é um bonde chamado Desejo, que é o primeiro papel realmente de impacto do Marlon Brando, né? Ele tira a camisa, você vê ele suado, ele tem uma coisa com a cunhada
sexual, assim, que naquele momento, hoje em dia parece nada, mas naquele momento era algo muito forte. Essa questão de a gente perceber uma matéria das coisas, né? Uma respiração, um suor, de repente a roupa meio suja, o ator ou a atriz de repente vai coçar a cabeça, vai fazer coisas que a gente não tinha, né, nas grandes figuras ali da Hollywood até metade dos anos 40. Não que a gente não vai ter depois isso vai continuar, mas e não que isso fosse algo ruim, né? A gente tem um filme no cinema noir, que é o cinema policial noir, a gente tem os musicais, a gente tem grandes atuações da Hollywood clássica, a Bette Davis, por exemplo, né, que é uma atriz formidável. E eu vou mostrar mais pra frente, por exemplo, o Laurence Olivier, que é um ator inglês do teatro, ele atuou com Dustin Hoffman no Maratona da Morte, que é um filme dos anos 70, e como houve um conflito entre eles, porque enquanto o Laurence Olivier simplesmente ia e entrava no personagem para fazer ali, o Dustin Hoffman queria saber mais coisas e o Laurence Olivier se irritava com isso, porque não fazia sentido. O Dustin Hoffman, que é também do método, né? Para ele era importante saber mais. É quase assim, por que o personagem gosta de correr, por exemplo? São perguntas que não aparecem no filme, mas que eram perguntas que se faziam, né? Ele tem algum trauma, esse personagem? Quer dizer, é algo que geralmente nos ensaios, no teatro, quando está se lendo o texto, essas coisas aparecem, né? Quer dizer, o teatro, na verdade, a modernização do teatro ali nos anos 30, né, o Stanislavski e tudo mais, ele trouxe um legado muito importante que naturalmente foi surgindo mais forte. Bom, acho que o teatro do século XX já era um pouco assim, né? Mas a gente pega o teatro medieval, é outra coisa, né? Sobre o Paul Newman, então, aí a gente tem esse período. O Paul Newman fez parte também do Actors Studio, né? Quer dizer, é um momento que todo mundo, de certa maneira, a Marilyn Monroe fez, Geraldine Page, que é uma atriz bem importante, a Marilyn Monroe fez. A Marilyn, aliás, foi uma grande atriz do método. O Lee Strasberg, essa figura que eu tô... Não sei se vocês viram o Poderoso Chefão 2, ou vocês se lembram do filme. O maior vilão do filme é o Lee Strasberg, que faz o personagem. Acho que é Rayman, sei lá o que. Enfim, é um personagem do filme bem importante. E o Lee Strasberg fez. O Strasberg nasceu acho que em 1901 e morreu em 82. Quer dizer, ele já tinha idade ali. A Stella Adler, por exemplo, ela atuou no cinema. Mas assim, é interessante que esses atores, né, e atrizes, eles na verdade eles se revelaram mais fazendo... Quando eles migraram realmente para preparação, né? O Cassavetes também tinha o grupo dele de teatro ali, que era mais ligado a teatro, ali no final dos anos 50. A gente vai ter outros grupos, né, de atuação que também vão entrar um pouco, né, nessa... que seria o grande, de certa maneira, quase um programa, no sentido que os americanos acharam, quando tiveram conhecimento, né, do Stanislavski, dessa ideia do sistema, do método dele, que eles poderiam reler isso e fazer, de repente, os Estados Unidos terem uma estética da atuação como nenhum outro país. E, de fato, a gente não vê isso na França. É tudo meio diferente, né? A França, por exemplo, é outro cinema. Boa tarde. O cinema japonês é uma outra coisa, o cinema brasileiro é outra, né? Então, realmente, os Estados Unidos, eles, naquele momento, isso foi muito importante, né? A gente vai ter aqui Fátima Toledo agora, né, uns 20 anos ou um pouco mais, que aí ela trabalha com exercícios, que é algo que também a Stella Adler trabalhava, o Stanislavski também, que é uma ideia de exercícios mesmo, de você, de repente, fazer uma certa... Mas não da forma da Fátima Toledo, que é meio polêmica, inclusive. Porque não desmontava os atores, né? Mas tinha um processo de acender o personagem, né? E eu vou passar, né? Acho que assim eu falo muito, então eu vou passar trecho de filme. Volto a falar aqui que amanhã eu vou trazer umas planilhas. Vou fazer pelo Mac, acho que vai dar certo. Eu tinha feito no Windows, não sei porque que eu fui rodar e não rodou. Acho que corrompeu alguma coisa. E
Eu vou começar com um filme do Marlon Brando. Outra coisa interessante é a TV. Eu estou um pouco falando, mas tentando um pouco também historicizar. Se estiver meio confuso, vocês deem um toque. Que eu falo, volto e tal, mas que é The Fugitive Kind, que eu não me lembro o nome em português, que é um filme do Sidney Lumet, que até o Lumet vai filmar uma das melhores atuações do Paul Newman, que é o Veredito, né, em 82. O Lumet, em 67, se não me engano, 68, ele fez Chamado para dirigir um filme que o Marlon Brando trabalha também, a Anna Magnani, que é a grande atriz do cinema italiano. E ele é muito interessante, porque nos anos 50 nos Estados Unidos também a TV ela começou muito forte já nos anos 50. Então vários diretores faziam cinema, mas também fizeram TV. O Lumet é um, acho que William Friedkin, a gente tem vários diretores ali que depois, né, vão ascender nos anos 60, 70, que fizeram TV. E por que chamaram ele? Porque, queira ou não, a TV não tinha, era a ideia, né, de filmar muito rápido, uma eficiência, tô meio rouco, com poucos recursos e uma praticidade mesmo, no sentido de não se preocupar muito com uma milimetria das coisas, ou seja, fazer ter o olho bom para ver onde colocar o ator e a atriz ali na cena, câmera, take um faz, outro, e não à toa o Paul Newman fez um telefilme, né, que é o The Shadow Box, ficou, acho que a caixa de surpresas, filme muito bom. Por que esse filme não está aqui? Que isso é um telefilme, então realmente é muito difícil esse filme passar em cinema. Eu vou passar uns trechos para vocês, que é um filme bem interessante. Mas essa ideia da TV e do cinema, da Hollywood ali dos anos 50 para frente, ficou mais misturado, porque Hollywood perdeu também uma aura que havia do cinema de estúdio, né? Quer dizer, o cinema de estúdio, a grande era de ouro dos estúdios, na verdade, ela durou até a primeira metade dos anos 40, sim muito, né? Quando os estúdios tinham controle sobre os atores, as atrizes, as equipes, tinham salas de cinema para exibição, ou seja, era completamente verticalizado, porque eles tinham controle de tudo, a produção, a realização, a distribuição e as salas de exibição. Aí isso foi sendo cortado. Então, se não me engano, em 43, aí eles perderam, acho que não, em 47, se não me engano, eles perderam essa soberania, esse controle sobre as salas de cinema. Não podia mais ter isso. E mais importante, várias atrizes, vários atores se juntaram, se sindicalizaram e reclamaram desses contratos horríveis que eram feitos, em que eles ficavam presos no mesmo estúdio durante muitos anos. Então eles tiveram uma liberdade de poder trabalhar em outros estúdios, e estúdios menores, de certa maneira, no final, quem distribuía era o estúdio grande, que a gente vai ver na nova Hollywood. Mas esses estúdios menores, o Humphrey Bogart tinha um estúdio dele, inclusive, Santana Filmes, né? De certa maneira tinha um dinheiro ali que ele pegava, mas a Universal, se não me engano, a Columbia, é que distribuía os filmes dele. Então, né, essa hierarquia existia um pouco ainda, mas as coisas vão ficando um pouco mais livres, né? Eu vou passar um trecho do Marlon Brando para o estilo de atuação dele, que eu acho interessante vocês verem, que eu acho sempre muito marcada, né? Mas o Marlon Brando sabe fazer não marcado. Por exemplo, Poderoso Chefão não é o overacting dele, né? Não é uma atuação toda mais controlada. A gente tem o último Tango em Paris, que ele tem lá, né, uns momentos de excesso, e o Marlon Brando levou ao extremo, né? Porque ele engordava para algum filme. É famosa a história do Napoleão, Désiré, o Amor de Napoleão. Era um contrato que ele tinha que fazer, acho que 5 filmes, ele estava de saco cheio, não queria fazer o último. Então o que ele fez? Ele foi, isso nos anos 50 ainda, engordou, fez um Napoleão completamente afetado, filme muito chato, engordou mesmo, ou seja, ele que sabotou, né? Então isso também era muito comum, né? Quer dizer, o Brando eu ponho como referência, porque ele é como se ele fosse
o próprio cartaz de apresentação, a divulgação do método, né? Porque ele é essa figura que parece já bem conceitual, né? Pelas atuações dele, o gestual dele até é mais carregado um pouco. É quase como se ele fizesse aquela atuação teatral lá dos anos 20, do cinema mudo, né? Não é isso, mas né, tem um certo diálogo no sentido que o tal do overacting, né, da atuação mais carregada, é muito comum com Brando. Por exemplo, você não vai ver isso com Dustin Hoffman, com Paul Newman, Robert Redford, a Marilyn, que é uma outra coisa, mas a Marilyn também fez papéis dramáticos, que aí ela faz, mas é numa outra chave, né? A Joanne Woodward, que né, foi casada com Paul Newman, por exemplo. Aliás, uma pergunta importante: que filmes vocês já viram do Paul Newman até agora, que passaram? Rachel e Uma Lição para Não Esquecer. Ah, tá. São filmes bons. Uma Lição para Não Esquecer é bem bom, né? Excelente. Baseado no Ken Kesey do Estranho no Ninho. O livro, o romance que deu origem ao filme é do Ken Kesey, livro do Estranho no Ninho. Coisa do irmão é muito forte, naquela sequência, então. Vocês vão ver então os efeitos dos raios gama, que aliás aqui ganhou o nome de... A influência dos raios gamas nas margaridas. Né? Isso, que é o título original do filme, mas aqui tinha ganhado o preço da solidão. Não tinha nada a ver, né? Eu vou pegar aqui Aí eu vou passando imagens, se tiverem dúvidas vão falando. Volto a falar, planilha amanhã. Aliás, tem um documentário sobre o Paul Newman, não sei se vocês já ouviram falar, que é esse The Last Movie Stars. Acho que ele está no MUBI. Baixei ele, né? E é muito interessante porque conta a vida pessoal do casal, dos dois e tal. E eu vou até passar um trecho, não hoje. Cena longa, né? Ele meio over, né? Tal, mas sempre nessa ideia do controle, né? Do tipo de atuação dele. O Brando é uma referência, né? Eu quis começar com o Brando e não com o Paul Newman, porque Paul Newman é uma outra geração, né? Quase, né? Quer dizer, na verdade, é junto com o Brando, mas o Paul Newman vai despontar um pouquinho, outra geração não é, mas um pouco depois. Esse documentário que eu falei, ele é interessante que ele mostra muita coisa, né? O Paul Newman, ele só foi, de fato, se destacar na segunda metade dos anos 50. Então ele fez muito filme ruim. Ele conheceu a Joanne Woodward, inclusive, numa encenação teatral do Piquenique, que até tem a versão de cinema, né? Piquenique, Férias de Amor, né? O nome que ficou aqui no Brasil, do Joshua Logan. É um diretor importante, um diretor, então, que é um diretor de teatro e de cinema, como é o Elia Kazan, né? E a atuação foi ela que, inclusive, ensinou o Paul Newman a dançar, porque ele não sabia dançar. E ele todo travado, e ela que chegou e os dois estudavam o método, né? Actor Studio e a Estela Adler. Ela que meio que ensinou as coisas para ele. Como disfarçar, né? Como fingir que você sabe dançar. Porque tinha uma cena na peça que tinha uma dança do casal. E eles se conheceram, né? Eu contando essa fofoca, mas é porque ele era casado, o segundo filho nasceu quando ele e a Joanne Woodward estavam tendo já um lance, né, entre eles, e durou acho que de 53 até 54 até 57. E a outra companheira dele, ela era uma atriz também, com 2 filhos, e ela não estava conseguindo emplacar grandes trabalhos no cinema, não estava conseguindo, então foi muito duro, né? Muito terrível, porque meio que todo mundo sabia dessa história, de certa maneira. E o Paul Newman tem uma história, porque um dos filhos, acho que é o filho mais velho,
O mais novo morreu de overdose anos depois. Ele até se tornou um pai bastante presente para os filhos, tal, amando da Joanne. Justamente ela falou: você nunca vai deixar os teus filhos abandonados. Então tinha um pouco essa relação de ter uma, da Joanne também respeitar, né, a história, né, daquela mulher e dos filhos, né? E a gente faz uma ideia. Eu vou te falar, eu também fazia uma ideia que o Paul Newman e a Joanne Woodward eram casados há muitos anos. E, nossa, olha, Paul Newman e ela há anos. Então a gente fazia uma ideia, né, que, mas eles tiveram ali não umas separações, mas umas histórias meio complicadas. Teve essa morte do filho. O Paul Newman foi alcoólatra, ou seja, já era um pouco, com cerveja, bebia muita cerveja, isso foi um problema. E aí esses filmes vão revelando isso. Esse filme, na verdade, não sei se vocês ouviram falar, os últimos, né, astros, vai assim, né, de Hollywood, The Last Movie Stars, está no MUBI. E o Ethan Hawke, na verdade, acho que a filha do Paul Newman. O que acontece? Eles iam fazer ele ia fazer uma autobiografia, e aí um cara entrevistou muita gente, gravou em fita. Só que aí um dia o Paul Newman surtou, já mais velho, não queria que destruiu, mas aí ele vai contar assim, mas na verdade não tinha destruído tudo, sobrou alguma coisa. Mas na verdade, um cara lá, ele transcreveu tudo. Então como é que é a série? Tá pandemia, aí tá lá o Ethan Hawke, que é um cara bacana, né? Todo mundo, aí ele chama, acho que a Laura Linney para fazer, acho que a Joanne Woodward. Eu tô trocando talvez as pessoas, atores e atrizes amigos, acho que o Mark Ruffalo, não sei quem, ele vai chamando pessoas para fazerem as vozes dessas figuras, porque obviamente isso foi transcrito, e aí eles vão pondo cenas de filmes, os filmes dele, eventualmente. Aí você vai tendo uma ideia das coisas, porque eles vão contando, né? E aí tem essa história, e tem uma história muito boa que o Paul Newman fala. Por que acontecia? Ele não conseguia chorar numa cena, acho que o Joshua Logan, isso já em 56, 57. E aí quando tinha uma luz assim, ó, que vinha no olho dele, que tem uma luz aqui, né? Ardia o olho, aí ele conseguia, parecia que estava. Isso aí ele contando também, tudo é meio mitificado. Aí ele conseguia chorar. Aí toda vez que sem a luz, não, ele sempre ia até a luz e ficava olhando a luz e falando. Aí ele ia, lacrimejava o olho, ele conseguia até fazer uma atuação que ele estava chorando. Até o dia que o Joshua Logan fez o quê? Tirou a luz, apagou. Isso desestabilizou ele. Ele ficou irado, ele ficou irritado, ele chorou do nervoso porque ele perdeu o chão, né? Ele não conseguia fingir aquele choro, e aquilo mexeu com ele. Quer dizer, isso eu acho que é uma passagem meio, eu acho ela muito fabular, né, nesse sentido de contar, né, como se fosse um ensinamento. Olha, que tinha que vir de dentro, que essa é a ideia do método, ou dar a impressão que vem de dentro, né? Inclusive o Stanislavski mesmo falava que essa ideia do sistema era o quê? Era o ator se preparar, a atriz se preparar, e na cena o sistema já ser algo passado. Se o sistema tivesse ainda, o sistema é o quê? É esse preparo, é encontrar o personagem, é de repente achar um gestual ali que tem a ver, quando a coisa sai da consciência e vira uma coisa mais instintiva, vamos por assim, eu estou sendo um pouco grosseiro, né, porque a coisa é mais complexa, aí se alcança isso. Isso significa que a gente não tenha visto vários atores, várias atrizes não atuando muito bem, né, mesmo sendo ingressos e egressos das duas grandes escolas de atuação nos Estados Unidos, né. E aí a gente tem, lembrei de outra, Anne Bancroft, que é ótima também, né, que atuou com Mel Brooks, né, foi casado com Mel Brooks, fez aquele filme com Anthony Hopkins, que é outra coisa, né? Anthony Hopkins é a escola inglesa,
e é um excelente ator, né? É isso que eu digo, que a escola inglesa tem essa coisa meio do teatro, da pessoa emular, né? Forjar, um sentimento, um transtorno, enfim, uma alegria e tudo mais. Não significa que a gente vai ter uma atuação fake, meio que não convence a gente, né? O Anthony Hopkins está brilhante, né? Nesse, né, Meu Pai, e acho que em vários filmes que ele fez, né? A gente tem vários atores ingleses, né? Várias atrizes inglesas, né? Que fizeram papéis brilhantes, né? Mas o Paul Newman tinha esse lance dele, de certa maneira, ele ir aprendendo. Ele levou um tempo para de repente aparecer e dar certo, que é o Marcado pela Sarjeta. É um filme de 56, que por acaso ele acabou fazendo. Por quê? Porque o James Dean morreu, né, de um acidente de carro. Ele ia fazer o papel. Ele morreu de acidente de carro, né, o famoso acidente, e aí o Paul Newman acabou sendo chamado por acaso, e ali ele chamou a atenção. Um pouco essa ideia do rebelde, né, meio transtornado, com altos e baixos, né, até a questão moral nessa época dos personagens é mais ambígua. Né? O cinema americano sempre teve um grau de ambiguidade, mesmo nos filmes mais, vamos chamar conservadores, a gente às vezes vê uma segunda camada de alguma forma ali. Isso foi cada vez, grosso modo, ficando mais latente, mais forte nesse cinema dos anos 40 para 50, né? A gente tem o Nicholas Ray, né, com Juventude Transviada, filmes fortes, né, que mostra a crise familiar de um jeito mais pesado. A gente tem o Samuel Fuller, que é um diretor importante, que inclusive foi jornalista, né? Foi soldado na Segunda Guerra Mundial, e de repente nos anos 40 ele vai e começa a dirigir filmes, né? Esses filmes também bastante fortes, né? Um deles, Anjo do Mal, por exemplo, o herói do filme é um batedor de carteira. Tem um momento que ele até despreza a bandeira americana. Ele fala que... Abre óculos. Obrigado. Ia pisar nele. É bastante subversivo o cinema do Samuel Fuller, né? Mas ele, de certa maneira, bem indiretamente, ele vai salvar os Estados Unidos da ameaça soviética, né? Tem que pegar também o imaginário daquela época, né? Que hoje é fácil lá. O Samuel Fuller, no fundo, era meio de direita. Acho que era, mas ao mesmo tempo ninguém filmou os foras da lei como ele, né? Com uma adesão muito grande, né? O John Ford mesmo. O John Ford é tudo menos anti-indígena. Claro que ele tem um olho viciado, um olhar viciado da forma da representação, né, desse indígena nos filmes, mas ele sempre mostra a ideia de mito, né, um mito do Oeste, né, da conquista do Oeste, e ao mesmo tempo ele dando uma dignidade muito grande para os indígenas que sofreram uma violência brutal. Isso está nos filmes dele de alguma maneira. E esse cinema desses diretores vai mudando. O Hitchcock mesmo, o Hitchcock sempre foi bastante subversivo, né? A ideia do olhar, né? De uma certa do voyeurismo, né? Isso é muito forte no Hitchcock, né? E uma ideia de acaso, né? No sentido que alguma coisa dá errado e um inocente de repente vai ser culpado por algo que ele não fez. Né, isso é muito forte nos filmes dele, né? Um erro de ponto de vista, um olhar meio errado, alguma coisa causa um mal entendido, né? Eu acho que esqueci lá o filme que um cara é esfaqueado e o James Stewart está ali, não é ele. Acham que é ele porque a faca cai ali, ele esbarra, ele é perseguido. É o Cary Grant, não? É? É o Cary Grant, não é o James Stewart. Não é o Intriga Internacional. Você estava pensando no Intriga Internacional? Da faca? É? A cena da faca, eu acho que é o Cary Grant, No não? Intriga Internacional lá na ONU, não é isso? É verdade. A que eu tô falando é daquele com a Doris Day, né?
dos anos 50, que é uma refilmagem. Enfim, que é meio. Tem alguma cena assim, mas realmente você tem razão. Cary Grant ali. Ele sai até correndo, né? Assim, rápido, né? Tô falando assim, cineastas, né, de um outro período começam a fazer algo subversivo, entre aspas, nessa época. Tô falando isso para pegar um pouco o Paul Newman nessa época também, né? Aí a gente tem o Hitchcock fazendo Vértigo, Um Corpo que Cai, e tem aí o Psicose, que é um filme muito pesado, né? E inclusive a protagonista morre, acho que antes da primeira metade do filme. Isso aí era meio inconcebível, né? E o Paul Newman, né, ele só vai dirigir de fato ali em 68, já é outro período, mas assim, ele sempre teve um contato com diretores de teatro também. Eu acho que a Joanne foi muito importante, né? Da mesma forma que a Bette Davis. Eu falo a Bette Davis não a atriz, mas eu lembrei dela. A ex-companheira do Miles Davis. O Miles Davis migrou, mudando de assunto, mas é porque é interessante, pro rock, ali pro funk. Ele mudou muito o som dele ali, né? Fiz pós-produção, ele tirou aquele purismo do jazz e levou, né, a música de baixo elétrico, etc, pro jazz, por influência dela, que ela foi uma grande cantora de funk ali dos anos 70. Então essas influências existem. Só que na grande história, a gente pouco ouviu falar de Joanne Woodward. É por isso que esse filme é bem importante, porque mostram bem. Bom, vocês vão ver a atuação dela nos efeitos raios gama, é incrível. E ela tá ótima também, né, no Rachel, né? Esse filme é um presente dele pra ela, né? Ela tá em cena quase o tempo todo. Ela aparece bastante. O galã que desvirgina ela, ele chamou outro ator pra fazer, pra ele não aparecer no filme e não ser um filme de Paul Newman, ator. Eu queria que ela tivesse em cena o tempo todo. É um presente dele pra ela esse filme. E o filme tem muito uma coisa que então os outros filmes dele não vão ter, da gente ver um pouco aquela coisa da imaginação dela, né, que é uma coisa quase expressionista, né, a ideia dela, aquelas lembranças, né, que vão meio voltando, e aí a gente entra no jogo depois, vai conseguindo ligar uma coisa a outra, né. O final é muito bom, né, porque é um final que ela parece que a mãe vai junto, né, mas ao mesmo tempo ela essa é uma nova vida que a gente não vai ver, né. Porque tem uma outra coisa nessa regra do cinema, que é a ideia de final, por exemplo, um happy end, aquele happy end que no final o herói salva a humanidade, ou o casal se reencontra e vai ficar junto, que as pessoas saem, a ideia é que as pessoas, quer dizer, não que isso fosse premeditado, mas esse tipo de final você sai como se ali já tivesse dado como ia ser a vida daqueles personagens até o fim dos tempos, né? Ou seja, olha, eles conseguiram salvar não sei quem e terminaram juntos, a pessoa levantava feliz que tinha sido um final bom. Tinha às vezes finais trágicos, mas eles também eram terminados de uma forma estanque, né? Os filmes de gangster dos anos 30, isso é muito forte, né? E é um momento ali que o cinema americano dialoga muito com as manchetes de jornal, com um jornalismo daquele instante que é algo muito forte, né, das manchetes, e levou isso para o cinema de uma forma muito, muito rápida, a Warner. Já tem ali, por exemplo, o James Cagney, ele vai usar um tipo de fala de rua, da rua. E James Cagney é um típico ator da velha Hollywood, né? Ele é todo, né? Ele tem aquele gestual, não é que ele ficava trabalhando o personagem. Mas a gente começa também já a ter uns índices de, vamos chamar de real, do real para dentro dos filmes já nos anos 30. Né? Estou falando isso porque as coisas não acontecem da noite pro dia, assim. De repente o cinema americano mudou como um todo. Tanto que a gente tem, né, várias levas de filmes bastante conservadores até hoje, né, por exemplo. Né? Então, é uma série, né, um conjunto de coisas, né? E nesse contexto, eu vou... Na verdade eu me desprogramei um pouco, eu ia fazer uma outra lógica das planilhas, colocar a imagem, né, de PowerPoint, colocar de repente um trecho de um filme e tal. Então eu vou migrar já para alguma coisa do Paul Newman, de repente passar alguma coisa que eu já guardei aqui, já tenho separado,
Não sei que horas são, já são 3 e tal. Vocês têm... querem falar alguma coisa, alguma dúvida? Eu nunca vi uma atuação exagerada do Paul Newman. O Marlon Brando eu já vi. Então, isso mesmo. É um cara bem mais contido. Sim. Né? E outro cara, assim, ele não explorou tanto a beleza dele, porque ele era considerado um homem muito bonito. Mas nos filmes que ele dirigiu, por exemplo, dos que eu vi até agora, 2, não há cena de ele sem camisa, ou close no olho dele. Hoje em dia o Brad Pitt negocia a quantidade de closes que vai ter dele nos filmes. Entendeu? Inclusive tem que ser do lado esquerdo. Eu não vejo isso no Paul Newman, entendeu? Então, ele tem renegado o fato de ser um cara bonitão, mas ele não explorou isso. Ele assim. Nos anos 60, que ele fez muito filme que acho que ele era a figura, era o galã, isso ainda ali nos anos... né? Mas aí ele já estava numa outra chave, dependia muito dos filmes, né? Mas é diferente, como eu não acho o Brad Pitt um mau ator, aí que tá, eu acho que ele tem um método dele, eu acho ele, em alguns filmes do Tarantino ele tá excelente. Sim, eu acho que depende muito da direção também. Mas ele é bem vaidoso. Né? Ele tem uma imagem, mas eu acho que ele às vezes desconstrói, porque ele próprio parece que está fazendo uma paródia, né, dele mesmo. Pelo menos eu acho isso em alguns filmes. O Paul Newman trabalhou em 2 filmes com o Robert Redford, que também era um galã. Não havia disputa. O Butch Cassidy, e o golpe de mestre. Não havia disputa, tipo assim, né, eu quero mais close. Não, e eles ficaram amigos muito rápido, né? Sim. Dizem que eles logo se entrosaram muito bem. O papel acho que ia ser até invertido, ele ia ser o Sam Skid, não o Butch Cassidy, aí o Paul Newman. E tem uma coisa interessante no filme que tem aquele, né, um triângulo amoroso, né, a Catherine Ross, né, a filha, e os dois ali, que é do mesmo diretor do Golpe de Mestre, né, o George Roy Hill, né? E o Paul Newman vai, então, às vezes mais, às vezes menos. Ele tem um filme chamado Buffalo Bill, não sei o que, do Altman. O Robert Altman fez 2 filmes com ele, com o Newman, né? O Quinteto, que é uma ficção científica que se passa num lugar gelado, que tem um jogo que os caras vão morrendo e tal. E uma atuação quase neutra do Paul Newman. E esse Buffalo Bill tal, que ele tá com bigode, uma barba, tá num jeito até mais histriônico. Dos irmãos Coen, o Roda da Fortuna, eu acho que é isso, né? Um filme um Tim Robbins. Poxa, esse filme é bom, mas eu tenho como baixar aqui. Que é um papel dele interessante, que ele faz uma coisa meio cômica. Ele é meio que o vilão do filme, né? Que ele é o dono de uma empresa, e aí ele tá meio exagerado. Tem também às vezes esse lado. É que o Brando varia realmente entre mesmo James Dean, né? E são atores, acho que o Paul Newman menos, né? É curioso isso. Por exemplo, uma transformação física. O James Dean, no Assim Caminha a Humanidade, para ele fazer o papel dele velho, né? O Jet Rink, né? O personagem. Aí ele pensou o bigode, que aí acho que eles puseram. E aí ele mesmo raspou um pouco as têmporas para ele, porque ele estava muito ávido a fazer um grande papel dele no filme. Ele rouba a cena até do Rock Hudson, né? Tem uma cena que ele fica girando. Imaginem, tá o Rock Hudson falando com ele, o personagem tentando tirar algo dele, que ele tinha uma herança. Aí vocês veem a cena, tá o Rock Hudson aqui e ele aqui. E ele na frente, ao invés de ele estar olhando, ele tá assim, ó, olha para ele, rir e fica mexendo numa corda. Porque no filme ele é uma espécie de rancheiro, né? Ele é meio com um capataz lá na fazenda, acha petróleo. E isso foi, na verdade, ele é que improvisou aquilo. Ele aprendeu com alguém lá, quando eles estavam filmando lá no Texas, e começou a ficar fazendo aquilo e usou aquilo. E o Rock Hudson ficou enfurecido, porque ele perde a cena, todo mundo olha para um plano mais frontal do James Dean aqui, o Rock Hudson mais alto lá, mas no fundo, mexendo na corda. Ou seja, eu estou falando um pouco essa questão física e da autenticidade é muito forte. Raspar a cabeça, o De Niro engordar não sei quantos quilos para fazer o Jake LaMotta lá do Toro Indomável, depois emagrecer. Bom, atualmente acho que todo mundo trabalha ou estudou
né, na Actors Studio ou em outra escola né, do método, né, como a gente chama. Né, o ator do Batman, esqueci o nome lá, o que faz esse Batman que eu não gosto esses últimos. Não, o Christian Bale. Christian Bale fez um filme que ele emagreceu, né, absurdamente, de até ter problema, né, físico com aquilo. Operário. Né, o filme não é tão bom, mas ao mesmo tempo ele é muito forte, né, muito impactante, né, ele muito magro. E o Newman realmente ele vai. O Newman tem uma. Eu tô falando. Acho que eu tenho que mostrar mais imagens do Newman, mas o Newman vai mais essa linha realmente dele trabalhar. Tem até um filme muito bacana dele que chama Harper, O Caçador de Aventura. É alguma coisa assim que é uma espécie de filme noir dos anos 60, mais moderno, que ele é um detetive. É interessante que o Steve McQueen vai fazendo numa outra chave, o Bullet, né, em 68, se não me engano. E o Paul Newman faz antes, e é um papel que ele acorda de manhã, tem algo meio cômico no filme. Depois eu vou começar com isso, porque é uma cena, é uma sequência bem icônica dele. Outra pergunta, mas a ver, vocês todos viram esses filmes já? O Rachel eu esqueci o nome do outro, que é Sometimes a Great Notion, né? Parece que às vezes eu lembro porque eu baixo, né? Eu esqueço o nome que ganhou aqui. Vocês viram todos? Não? Vai passar outra vez? Não, né? Vai hoje. É verdade. Tanto que eu vou ver o filme. Depois a gente até pode bater um papo rápido pós-sessão e tal. Até uma pergunta. Quem está interessado em escrever texto, resenha? 3, é isso? Eu não enxergo de perto, então de longe eu preciso. 3, é isso? 4? Tá. Pra saber, depois eu. Até legal, eu vou passar uns textos. Até eu tenho desse filme que eu falei, que é um telefilme do Paul Newman. O Luiz Carlos Oliveira Júnior da Contracampo, ele tem um texto brilhante, sério, é muito bom, falando da questão da TV. Como cineasta, até o Roberto Rossellini que eu citei, eu lembrei disso agora. Ele fez filme pra TV, acabou indo pra TV. A gente hoje tem vários diretores que estão meio sem trabalho fazendo filme na TV, isso é muito comum, né? Seriados e tal, né? Diretores bons lá de trás, né? Eu perdi o fio da meada, né? Não, e o texto do Júnior, né? Esse texto é muito bom porque ele vai explicando. Porque vocês devem ter percebido, o Paul Newman ele não faz uma estilização, é uma coisa muito concreta. Relações humanas, pelo menos esses dois filmes fica claro que o Rachel é mais. Tem uma coisa, né? Uma névoa, né? A luz do sol tal. Ele vai mudando um pouco isso, né? No correr da carreira. Paul Newman, na verdade, ele atua nesse Sometimes a Great, esse filme de 70, e depois no Meu Pai, né, aquele Uma Lição de Vida, que é um filme de 84, se não me engano. Só, ele não atua, assim, filmes que ele dirigiu, né? Ele dirigiu e só atuou nesses dois. Tem uma, então, eu também tenho, eu tô falando muito, mas de repente amanhã eu vou tentar fazer um esquema que eu passe trechos. De repente eu posso passar por link para vocês se vocês quiserem, porque eu tenho como subir rápido, aí vocês baixam. Acho que um é meio grande, bom, 5 GB, o outro 4 e tal, que é o último filme dele, que é uma adaptação de Tennessee Williams, muito bom, com John Malkovich e tal. Até a imagem vocês vão ver que é um filme que não teve nem como também passar. Eu tô falando, eu não sou da produção, mas eu imagino que não foi fácil, porque é um filme que não existe, assim, é como se fosse uma cópia um pouco melhor do que uma cópia de VHS, mas com legenda até e tal. Não sei se vocês perceberam o estilo de atuação da Lauren Bacall ali, né? Tudo no rosto, né? Claro que ela tem um outro papel ali no filme, mas e o Paul Newman, que é uma outra coisa, né? Ele mexe, ele coça a orelha, né? A gente não vê isso na Hollywood dos anos 40, por exemplo, né? Não é muito comum, né? Um gestual que parece um gestual nosso, né? De estar falando e fazer assim.
As coisas vão, mas a gente vê que tem um... É pensado, né? De certa maneira, um pouco é pensado, né? Quando a gente vê... Diálogo espertinho, típico de filme noir, né? O diálogo espertinho. Sim, essa ideia. Porque o filme é como se fosse quase um neo-noir ali naquele momento, né? Ele não é ainda o neo-noir que a gente vai ver nos anos 80, mas já é um momento que o cinema, os filmes noir já não existiam. Então tinha esses filmes meio, né? De investigação, de ter um detetive e tudo mais. E a Janet Leigh, do Psicose, ela é a ex-companheira dele ali, né, no filme. E ela, posso estar errado, eu vou olhar. Mas ela também fez a escola de atuação moderna e é incrível como a atuação dela é um pouco diferente, que a atuação dela parece da Hollywood clássica um pouco, né? Muito, mas aí que tá, também tem um lado da direção e do que de repente se espera do ator ou da atriz, ou seja, o que a gente quer extrair, né, pra cena. Você vê que ela fala tudo bastante, né? Ela coloca um acento nas coisas, do jeito que ela fala, o gestual, né, a expressividade dela. Eu mostrei também, porque esse filme foi um filme meio conhecido, importante do Paul Newman e tal, mas ele e aqui numa chave meio cômica um pouco, né? Ele tá né, a trilha é muito excessiva no filme também, então ela pauta muito a nossa impressão, né? A trilha incidental, ela sempre causa essa né, ela tem esse poder de meio que às vezes as imagens bastam, né? Mas às vezes tem diretores e produtores, isso é muito comum, que acham que tem que ter uma trilha incidental. Isso era muito comum no cinema francês, por exemplo. O cinema de estúdio francês, ali dos anos 30, 40. De uma trilha que calce melhor, não deixa uma aspereza, que não é o caso aqui, mas né, a trilha ela acaba dando um contorno nas imagens, né? Vocês não dão intervalo, não? Vocês que eu falo... Não, pode direto. Melhor, né? Eu tô sem a pautinha, é um problema, tá, gente? Mas... eu tinha notado um negócio... Na verdade, assim, eu tava por tudo certo, por exemplo, Os Desajustados, que é um filme bem interessante com a Marilyn Monroe. Eu tô passando meio misturando Paul Newman e tal, mas 61, Os Desajustados, é um filme bem importante também. E ela é do método, né? E tem o Clark Gable, Hollywood, né? Clássica, já velho também ali. E o Montgomery Clift, que é um ator importante também, que tinha já ele é meio híbrido um pouco, porque ele já era um ator mais moderno ali no início dos anos 50, né? Aí ele sofreu um acidente de carro, que na verdade ele parece que o rosto dele está o mesmo, mas não, mudou o rosto dele. E ele tinha vários problemas, assim, alcoolismo, ele era muito amigo da Elizabeth Taylor, né? E que é totalmente escola, né, de atuação clássica, é isso que eu digo. Mas nos anos 60 ela vai ter papéis incríveis, né? A Cleópatra mesmo, ela está muito bem. Aí nos anos 70 ela vai fazer uma ponta no filme com Michael Jackson, né, que eu não estou lembrando o nome. Enfim, essas figuras vão continuar, né? Esse tipo de atuação e de ator e de atriz vai continuar aparecendo. Eu estou também passando um pouco essas coisas antes do Paul Newman ator, porque aí a gente vai, que é o importante do curso, falar do Paul Newman diretor, né? Você podia passar a cena daquele faroeste Ombre, que ele faz o Richard Bull enrolar de banceira abaixo? Você lembrou bem. Eu acho que eu não tenho ele baixado aqui. Eu tinha ele DVD, só que ninguém mais usa DVD, eu acabei não baixando. Não, ele tá muito bem nesse filme, né? O filme, né, mas ele tá muito bem. É um papel importante. Ele fez também o Mercador de Almas, né, que é com, acho que é Martin Hitz, inclusive, adaptação também, né? Ele fez o Hitchcock, né, Cortina Rasgada.
Então, que tem a história, até eu acho que eu baixei o Cortina Rasgada aqui, tá aqui, ó. Inclusive, ó. Porque não bateu, né? Os Santos não bateram direito, porque ele era do meio. Então, o Paul Newman perguntava muito as motivações do personagem. O Hitchcock estava irritado, porque o Hitchcock é da velha escola. O Hitchcock é assim. Ele até brincava, né? Obviamente, acho que ele não falou a sério que ator é igual gado, né? No sentido, vai e faça, né? Faça tal coisa sem muito. E quando parece que o Paul Newman perguntou, mas qual a motivação? Ele falou, a motivação do seu personagem é você receber o seu salário. Ele deu uma resposta assim, ou seja, você é pago para atuar, atue, e não tem isso. E o filme não foi um filme muito... O filme é meio desandado, né? É o Paul Newman e a Julie Christie, né? Se não me engano. Não é a Julie Christie, acho que é a Julie Christie, se não me engano. O casal não bate muito, e é o primeiro filme que o Bernard Herrmann, né, o grande músico, né, das trilhas do Hitchcock, claro que lá atrás do Hitchcock não tinha o Bernard Herrmann, mas nos anos 50 isso foi muito marcante, né? Acho que eles tinham rompido e ele não fez, ou ele não podia, e acho que dali em diante desandou a relação do Hitchcock com o Bernard Herrmann e tal. E é um filme meio estranho, tem a famosa cena sequência do fogão, né? Que eles abrem o bico do gás lá e enfiam a cabeça do cara. Ele é um cientista que acaba se envolvendo por acaso com uma coisa de espionagem, né? O filme não é um filme muito interessante, né? Apesar de ser um filme importante para Hitchcock, né? Vocês viram A Cor do Dinheiro? Vocês sabem que filme é esse? Do Martin Scorsese? Tom Cruise ali novo, em 86, Paul Newman, ele ganhou o Oscar com esse filme. Curiosamente, o Paul Newman, esses prêmios mais conhecidos, né? Ele sempre foi muito indicado, mas ele ganhou só um Oscar, que foi com A Cor do Dinheiro, de 86. Eu vou passar um trecho, tá? Na verdade, o que é? Na verdade, A Cor do Dinheiro foi um filme de encomenda, ou seja, o Scorsese às vezes fazia filmes de encomenda. O que é encomenda? Ele tinha um pouco de liberdade criativa dele, mas ele ao mesmo tempo ele tinha que cumprir. Olha, chegou esse projeto, ele acabou fazendo porque ele queria muito fazer A Última Tentação de Cristo, que ele fez em 88. Ele levou anos para fazer, e aí teve esse projeto, ele fez, e é um filme muito bom, muito bem filmado e tal. E o personagem do Paul Newman é Ed Felson. É o personagem de 61, de um filme que é... Eu tô meio ruim de memória. Desafio à Corrupção, The Hustler, de 61, do Robert Rossen. Esses nomes que é um diretor que fazia, de certa maneira, filme mais realista. De certa maneira, fazia. Isso aí parece que tem dois aqui. Não, vou tentar pular porque eu vou lembrar o ponto certo. Então, ele é um jogador de sinuca, arrogante, extremamente arrogante. E o problema desse filme é que é um filme que o interessante ver todo, porque, por exemplo, as sequências são longas. Então, ele jogando sinuca de uma forma arrogante com um cara que é o melhor de todos, e aí ele vai ficando exausto, bebendo, acho que tomando coisa, virando a noite, então é que ele desaba, cai no chão no meio do filme. Então acontece muita coisa no filme nesse sentido, porque isso é importante para esse que é o do Scorsese, que eu vou mostrar o começo. E o Paul Newman está muito bem no filme, é um dos grandes papéis dele. Essa DJ Allen é a montadora, vai trabalhar nos outros filmes do Paul Newman como montador. Opa, eu apertei alguma coisa, mas é isso. Ela vai ser bem importante assim. Enfim, esse começo, vocês entenderão, um golpe, né, que ele faz. E a gente tem esse filme de 61, aí 86, 170, 80, 25 anos depois, né? Parei um pouco.
O Paul Newman, acho que talvez seja das grandes atuações dele, eu digo das melhores mesmo, né? Mais maduro, o filme tem uma coisa também da velhice ali já, quer dizer, os atores e atrizes, né? Às vezes vão tratando um pouco no correr da carreira com essa questão da idade, ao que o diretor, né, a direção não necessariamente né, isso é mais raro com diretores, né? Às vezes eles estão até fazendo revisionismo da obra, mas em caso de atrizes e atores tem uma outra lógica que de começar aí a pegar papéis que de certa maneira estão fazendo toda uma referência com o próprio a experiência do envelhecimento, né? Também da maturidade. Acho que os anos 80 não é que o Paul Newman não tenha feito filmes ótimos e atuações ótimas nos outros anos, né? Falando como ator, mas nos anos 80 a gente tem, né, esses dois trabalhos, né, o Veredito e o Cor do Dinheiro, que são, acho que é o melhor dele, assim, né, a finesse, né, nesse sentido. Fez muito filme ruim, né, também, como todo ator faz, tal. E eu tô passando, não sei se também passar trecho de filme, mas eu acho que para vocês pegarem um pouco, é que eu também eu não vou falar junto, então eu deixo, obviamente, ele, né, vou ficar falando junto, mas o tipo de atuação, por exemplo, essa atuação é um pouco diferente eu falei o Hustler, mas o Hustler ele também já está numa chave mais atenado do que em 66, que eu digo, em 61 ele faz um tipo de personagem ali mais realista e aí em 66, como é um filme mais, né, eu estou pegando casos específicos, tá? Então não é uma questão do tempo, é uma questão do projeto estético, do projeto do filme, do tom, tudo mais. Aí a gente tem lá o Harper, lá o detetive, né, ele tá mais careteiro, né, um pouco, ele tá um pouco mais over, né, dentro dessa chave um pouco mais cômica, né? E aí a gente tem e a gente vê que ele tá atuando, claro, né, o jeito que ele olha, ela chega e fala, você vai arranjar lá o Hyde Turks, lá o isso, que ele faz um sim, né, meio, não blasé, né, mais sutil ali e tal. A coisa do olhar dele é um negócio muito forte, né? Isso vai ser meio que no filme todo. Não à toa, lá pra frente ele vai quase que empresariar o Tom Cruise e tal, e aí tem um momento que ele vê que ele não tá enxergando bem, e aí ele vai fazer todo o lance dele pôr um óculos e tal, né, então aí a questão da velhice entra forte, assim, forte não porque o filme é leve, né, como um todo, mas tem a questão do estilo, e o Scorsese tem uma câmera muito movente, né, o tempo todo, né, o tipo de ângulo, né, a câmera dá, né, ele adora dar uma chicotada com a câmera, a gente não vê isso no primeiro filme, né, quando ele tá jovem, é outro tipo de, mas é bastante estilizado também, tanto que em 61 esse filme depois virou uma referência a formas de se filmar, por exemplo, uma sinuca, né, um jogo de bilhar, que eu não alonguei muito, aí tem uma noite inteira que ele fica jogando e você vai vendo a atenção da câmera ali, que é um pouco diferente do Scorsese. O Scorsese vai fazer uma espécie de malabarismo, né, da câmera e da forma como a bola chega, a câmera do alto, né, quando ele estoura as bolas na primeira tacada. O Scorsese tem mais essa coisa mais espetacular, né? E a gente pensando, a gente nunca pensaria que o Scorsese dirigiria o Paul Newman, né? Porque parece que é uma outra trajetória, né, de filmes que o Paul Newman dirigiu e também que atuou, né? E o Veredito, acho que eu vou passar, ver um trecho do Veredito, acho que é bom, né? Pegar esse Paul Newman ator. Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo também, que eu acho importante, porque eu também estou passando o filme e falando um pouco. E aí acho que fica meio monótono.
O começo é muito, eu acho muito bom do Veredito. E tem uma coisa do Veredito que aí eu acho às vezes importante trazer algumas coisas além do tema da aula. Estou dizendo assim, a gente está falando do Paul Newman, direção, né, e também ator. E além da atuação dele, ver um pouco o que tem ao redor, né? Então o Lumet, ele nem é um diretor muito, né? Não é um esteta no sentido, mas ele é um diretor de TV, como eu falei, que tem uma coisa mais realista, né? O Sérpico, um filme bem importante dele, lá com Al Pacino, né? Que é uma história real. Opa! E ele vai contra a corrupção da polícia lá de Los Angeles e começa o filme ele com furo de bala no rosto, agonizando. Então o B tem um pouco essa... Mas é um grande diretor de atores, né? Inclusive o último filme dele é com Philip Seymour Hoffman e o Ethan Hawke, né? Se não me engano, lá, Antes que Você Saiba que o Diabo Está Morto, alguma coisa assim. Marisa Tomei, que aliás é outra grande atriz, acho das melhores, assim. Mas aí eu tô falando já dessa era, que é uma outra coisa, né, também. Ué. Ah, não, tá em outro HD, gente. Deixa eu ver se aqui eu passaria alguma coisa pra vocês. Não, porque tem um negócio do Last Movie Stars que eu vou mostrar pra vocês amanhã. Que os efeitos raios gama vocês não viram ainda, não é isso? Não, né? Não. Então algo bem bacana que é falado no filme, na série, né? Sobre o trabalho da Joanne. Como é que chama esse documentário? Hã? Esse documentário que você falou, como chama? Esse documento. Last Movies. The Last Movie Stars. Então ele tá no MUBI. Tá sendo gravado, eu baixei, né? Porque eu não tenho MUBI e tal, e acho que são 8 episódios, 6 ou 8. É bom, tem algumas coisas que eu acho meio... Uma trilha sonora, às vezes, o tempo todo ali, na série, é meio esquisito, mas eu acho que tem coisas muito interessantes ali. E aí, Hã? tem um episódio dedicado a ele, é isso? Tem um episódio que em algum momento ele comenta sobre quando ele atuou, os filhos já estavam um pouco, as crianças um pouco maiores, mas nem tanto, enfim. Aí tem um comentário e aparece ela atuando. Claro que a gente vai ver isso hoje, rever e tal, né? Mas é incrível. Não, o papel dela... Tanto que ela ganhou melhor atriz em Cannes, no Festival de Cannes, na ocasião. E ela tá muito bem. O filme todo é muito forte, né? Que também tem essa questão de uma mudança, né, de uma visão de mundo. Então a gente vai pegar ali anos 60, 70, a tal da vida real tem uma presença mais forte, então, né, coisas que não vão dando certo. A gente tem vários filmes, e nos anos 70 a gente tem um negócio, não é o caso desse filme, que é a questão da paranoia, né? Watergate, não sei o que, a crise ainda da questão da tensão da Guerra Fria, e tem muito filme um pouco disso, do Estado que está conspirando contra o cidadão, né? Vai ser comum ter esses filmes. Paul Newman, ele, de certa maneira, ele está no outro registro, né? A questão da família para o Paul Newman é importante, mas não a família, essa coisa, mas a ideia das relações humanas é um negócio muito forte, muito mesmo, assim. É Lumet, né? Cadê o Lumet aqui? Aqui. Vou passar o começo e depois uma cena de bar que é muito rápido, assim, que ele sai e aí você vê o cara lá, que é muito bom. Tá aqui. É um outro registro, né? No sentido do filme como um todo, e
É nem emocional, tem uma cena de bar depois, que é boa, mas é mais realista e tem essa coisa desse tal cinema adulto, né? Cena bem de diálogo. Hoje é um pouco difícil a gente ver uma cena no tempo, né? Do enquadramento, o pessoal falando, as coisas hoje estão mais picotadas nisso, né? Tem que acontecer mais coisa na cena junto com, às vezes, diálogos que são fortes, são bons, mas, né, o filme é todo mais contido nesse sentido, né? Mais sóbrio, né? Acho que é um bom termo. Vocês viram Rachel, então, né? Saiu aqui? Saiu. O Paul Newman, ele... A Juliette também aqui tá terrível. Então, isso é muito comum, né? Com um elenco... que é observar, né, a questão da direção, da cena. Tem atores que são bons para isso, né? Atrizes, né? A Ida Lupino, né? Ela foi uma atriz da Hollywood clássica bem importante. Ela fez filmes policiais no ar importantíssimos, assim. Muito inteligente, no sentido sempre muito arguta e contracenando com o Humphrey Bogart e tal, e logo ela migrou para direção. Filmes bem fortes ali para os anos 40 e início 50, né? Mas essa ideia de observar, e o Paul Newman parece que desde sempre teve um interesse nisso. Eu acredito um pouco porque ele, apesar que ele já estava engrenado, né, como ator, mas acho que para ele, eu não sei, eu acho que ele não tinha uma total certeza se ele era um grande ator ou não, assim. Eu acho que boa parte do interesse dele em dirigir, acho que tinha essa coisa dele migrar para um outro tipo de atuação de cinema, apesar que ele continuou como ator e tudo mais, né? E aí o Rachel acho que como primeiro filme eu já acho um filme muito sólido, né? E já com as premissas que a gente já vê nos outros filmes dele, né? É um pouco diferente, como eu disse, porque ele tem ele tem uma estética mais burilada, né? Parece meio um conto, né? Não um conto de fadas, mas um conto, né? Com estilos de luz, como eu tinha dito agora há pouco, e que a gente não vai ver nos outros filmes dele. Não que a luz não seja trabalhada, a cena, a cenografia, os atores são, mas ele trabalha no outro registro, né? Tudo bem que eu tenho esquecido o nome em português, meu Deus, o de 70, o Sometimes a Great Notion, é bem realista, né? A coisa lá dos lenhadores, aquele universo ali, mas ao mesmo tempo é um pouco estilizado, no melhor sentido da palavra, né? A luz, o filme é muito bem filmado, né? Muito bom. Mas o Rachel acho que tem uma coisa mais forte, tem uma questão já ali de um feminismo ali que é interessante no filme, né? Porque tem a figura da mãe, tem aquilo tudo. Quando eu falo feminismo no sentido daquela experiência que ela tem com o cara, e o cara é meio que horrível um pouco, e também não é um monstro, né? Porque depois eles acabam tendo alguma coisa ali, mas aquela primeira abordagem dele com ela, né, que ele pega uma toalha, aquilo é inacreditável, né? Eu digo, até como concepção de cena, né? Tudo bem, o filme é de 68, né? A gente já estava vendo muita coisa dos anos 60, mas no filme americano, dirigido pelo Paul Newman, com a Joanne Woodward, que era uma atriz já muito respeitada, não tem nada excessivo ali na cena, né? Mas é uma cena adulta, né? Muito bem realizada ali, meio grosseira, né? Ao mesmo tempo não, porque daí a gente tem sempre uma impressão no filme que alguma coisa vai acontecer ali muito terrível, né? Porque no começo ela parece que ela realmente tem um problema sério. Isso também é bem interessante no filme, que aí surge uma revelação, porque ela parece meio infantilizada, mas na verdade ela tem memórias da infância dela,
E daí quando ela começa a se soltar, né, da mãe, daquela casa, ela vira uma outra personagem no filme, né? E ela ganha um poder ali de escolha ali forte, né? Até a gravidez é um negócio muito bonito no filme, porque ela, né, o cara sumiu, mas ela, né, ela quer ter aquela filha, aquele filho, enfim, é um bebê, né? Que não é um bebê, na verdade, né? Mas aquilo pra ela é meio como se fosse o extremo é o oposto de uma menina, de uma criança, né? Porque daí é mãe, ou seja, vida adulta, né? No sentido, não que a mulher tem que ter filho, não é isso, mas dela cuidar de um outro ser humano, né? Sozinha. E aí tem uma frustração nisso e ao mesmo tempo ela se recompõe, né? Quer dizer, o filme, eu acho um filme incrível, né? Assim, como ele trabalha, né? O drama, né? Acho que eu vou passar alguma cena dele aqui. Todos vocês viram, né? Gostaram? Sim. E acho que não, e nem é o melhor filme dele, né? Eu acho os outros filmes melhores, assim. Mas é um grande filme, né? Só queria me lembrar o que eu ia mostrar. Só um segundo. Eu tô falando várias coisas ao mesmo tempo que eu vou lembrando e tal. Assim, o lance do texto, né? Tem acho que 4, 5 pessoas que vão escrever, né? Vocês estão com uma ideia de algo como se fosse uma resenha mesmo, que é mais enxuta tal, ou um ensaio partindo, que isso acho que está em aberto, né? Eu acho que a ideia é mais resenha talvez, né? De um determinado filme. Estou falando isso porque a gente vai ver esse filme, né? Vai ver o filme hoje e amanhã. E de repente eu posso passar algumas coisas para vocês, assim, não sei se vocês já escrevem também e tal, mas até de resenhas, por exemplo, o Inácio Araújo da Folha, acho que ultimamente não está tão bom, mas era muito bom na concisão dele conseguir dar conta de uma série de coisas num parágrafo, numa frase, que é difícil. Eu particularmente, eu acho que meu texto é sempre meio barro, eu não consigo numa linha, nem às vezes em 20 fica uma coisa meio... E Inácio era uma coisa que eu achava muito incrível, a capacidade de síntese dele, né? E conseguir pegar algo que está dentro do filme, assim. Então ele vai falar sobre, sei lá, a Era do Gelo, e acho que ele vai falar de uma coisa de ausência de Deus, ou coisa assim, mas que fazia sentido ali no filme, não lembro direito, mas ele pega um filme da Pixar e tal, e extrai algo muito, muito bacana do filme. E eu acho que a crítica tem esse lado, quando eu falo crítica, da gente ver filme né, de primeiro ter um impacto, né? A gente não pode ir de uma forma cerebral, por isso que eu sempre acho bacana rever filme, porque a gente começa a ter uma outra relação e a gente começa aí a se deter na encenação, vamos chamar assim, né? Na estética, mas eu acho que sempre a primeira impressão de um filme, mesmo um filme mais experimental e menos narrativo, a gente tende a mergulhar na tela, né? A entrar no jogo ali. Então mas mesmo assim a gente consegue às vezes pegar alguma coisa do filme que eu acho que qualquer obra, vamos chamar obra de arte, uma obra audiovisual, no caso do cinema, música, tem às vezes algumas, vou chamar de fibrilações que ocultam, né, de repente coisas que o filme de repente tem ali, né, de uma ambiguidade. Isso é muito comum na literatura, o Dostoiévski mesmo, né? É o personagem meio na primeira pessoa, mas na verdade como se fosse uma terceira pessoa, né? Tem muita gradação ali, que a gente não sabe direito o juízo, né, de fato de algumas coisas, né? A gente entra muito no universo ali, né, do que está acontecendo. E acho que o cinema tem isso, e a gente, né, nessa capacidade de repente de tentar, que não é o bom ou ruim, né? Ah, o filme é bom, a fotografia é bonita. Isso não diz nada, né, na verdade.
Mesmo a mise-en-scène, que é um negócio importante do cinema, a gente falar, ótima mise-en-scène, mas às vezes isso não vai servir para vários filmes. Sei lá, o filme do Kiarostami, por exemplo. A mise-en-scène, né, que é a forma como a câmera, né, age junto com as coisas que estão em movimento. De repente, filmes maravilhosos não trabalham nisso. O Kiarostami fez um filme que chama Shirin. Ele filma a plateia, como se eu estivesse olhando, como eu estou olhando agora para vocês. E a gente vê a luz batendo e a gente tem o áudio. É um filme, na verdade, é um melodrama. É um filme popular, comercial, normal, melodrama. E a gente vê o rosto das pessoas se emocionando. Atrizes e nem tanto, porque na verdade tem essa experiência do filme. A Juliette Binoche até aparece no momento ali. Porque tem momentos emocionantes. Então a gente vê, acho que é 1h20 de filme, vendo o filme na cabeça sem ver, na verdade. Então assim, não tem mise-en-scène, né? Eu tô dizendo assim, tem uma câmera fixa filmando pessoas. Então, fiz esse parênteses, mas para falar que às vezes o que falar sobre um filme, entendeu? Às vezes é meio difícil mesmo. Tentar pegar alguma coisa e tal. E os filmes do Paul Newman eu acho que são sempre um desafio, porque na verdade a gente acaba indo muito para a força dos personagens e tudo, porque realmente é um filme que não é muito, não tem uma estilização tão evidente. Tem, né? Tem muita. Mas é um filme que trabalha numa outra chave, né? Por exemplo, não vou falar para quem não viu, mas a cena da morte no Sometimes a Great Motion lá, aquilo para mim é um negócio muito forte, né? O tempo que ela dura, né? O tronco, aquilo tudo ali é muito forte, né? E é uma cena aparentemente simples, né? A câmera tá ali neles, né? Conversando e tal, e é um trabalho de atuação também, né? Mas também de onde pôr a câmera, né? Quer dizer, não é só atuação. Nisso o cinema é diferente do teatro, porque o cinema, ainda mais na tela, na sala escura, ele meio que fala para onde a gente tem que olhar, que é um negócio que em casa a gente nunca vai conseguir fazer, porque sempre vai ter um ruído, uma dispersão, por mais escura que esteja a sala, a TV não vai ter um tamanho, pode até ser que tenha, mas a sala escura de cinema realmente é uma experiência meio única, coletiva, que tem essa capacidade de puxar a gente para a tela. E claro, aí conforme cada um está vendo o filme, a gente às vezes presta atenção numa coisa ou noutra, né? Isso faz parte. Eu vou passar um trecho rápido do Rachel. Foi no tempo, né? É uma cena bem adulta, né? Diálogo. E aí o momento que fica no rosto dela, que o cara chega e tem aquela, né? Fala, a gente só teve 2 encontros, né? Depois de tudo aquilo que ela tá falando e tal, e vê que a expressão dele para antes e tal. O filme fica realmente a câmera com ela, né? Ali.